Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 28 de abril, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós estamos acompanhando as principais bolsas globais, principalmente em Europa e Estados Unidos, devolvendo parte dos ganhos recentes diante aí dos dados que, por um lado, mostram até uma resiliência da economia norte-americana, apesar dessa expectativa aí de se vamos entrar ou não em recessão, mas ela ainda traz pressões inflacionárias persistentes. Assim, pessoal, o mercado meio que vai se encaminhando aí por uma nova alta da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, esperada aí para as próximas decisões de política monetária. No caso aí dos Estados Unidos e também no Brasil, na semana que vem a gente vai ter a super quarta-feira. E no caso, pessoal, esse sentimento acaba sendo reforçado depois que ontem, indicadores nos Estados Unidos reforçaram essa necessidade aí de um aumento da taxa de juros, no mês de maio e possivelmente também teremos um aumento aí no mês de junho. Quando a gente olha aí para as bolsas norte-americanas, o S&P 500 caindo 0,35, Dow Jones mesma movimentação, Nasdaq caindo aí 0,26. Na Europa nós temos Londres caindo 0,34, Paris na França queda de quase 1% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Em específico, falando sobre a Europa, a gente teve dados de recuperação do crescimento francês, ele que veio com uma expansão acima do previsto, e na Espanha a gente tem dados aí que indicam que há uma possibilidade de uma escapatória aí de uma recessão. E como eu já disse anteriormente, a inflação ainda também reforça a necessidade de novos aumentos por parte aí do Banco Central Europeu. Todo mundo também de olho no índice de inflação, CPI, índice de inflação ao consumidor, que será divulgado na Alemanha. Esse sentimento de hoje também, pessoal, acaba sendo influenciado pelo resultado da Amazon, que foi informado ontem após o fechamento do mercado. Ele que mostra um arrefecimento do seu crescimento na principal linha de negócio, olhando aí para a computação na nuvem, que foi um segmento que cresceu bastante nos últimos anos, principalmente aí depois da pandemia da Covid-19. Ok? Em termos da agenda olhando para a agenda de indicadores do dia, pessoal, nos Estados Unidos a expectativa aí para o deflator do PCI vai ser divulgado aí às 9h30 da manhã. A gente vai também ter a divulgação nos Estados Unidos de dados como renda e gastos pessoais, e o PMI de Chicago e o sentimento da Universidade de Michigan. Dados super importantes para o mercado se preparar para a semana que vem. Em relação ao dólar DXY, a gente tem uma alta de 0,5%. Essa que é a primeira alta depois de duas baixas consecutivas. Por consequência, dólar se valorizando. Isso acaba pressionando aí as moedas de países emergentes. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5% a 3,47%. Bitcoin na faixa ali dos $29.300, alta de 1%. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem um dia um pouco mais positivo para o petróleo que sobe 0,25 a $75 o barril, enquanto os metais industriais caem na Bolsa de Londres, cobre recuando 0,07, níquel caindo 1,11. O minério de ferro na China teve uma leve alta, mas obviamente é que nós teremos no mês de abril a maior queda mensal desde o mês de outubro do ano passado, em meio aí às incertezas sobre um possível ou não aumento da demanda. Beleza, pessoal? Então, olhando para o cenário, para o noticiário internacional, acredito que esses sejam aí os principais destaques do dia. Lembrando, pessoal, hoje é o último dia do mês, é aquele dia aí em que os grandes gestores globais fazem aqueles ajustes aí para as carteiras, e a gente não pode esquecer, daquele fantasma que existe a partir do mês de maio, tem uma frase muito famosa que diz "Sell in May and go away", venda em maio e vá, sei lá, se divertir, vai fazer qualquer coisa. Isso daí, pessoal, é uma frase que é muito utilizada no mercado financeiro, para quem já nos acompanha aqui já deve conhecer, que historicamente o desempenho do S&P 500 entre maio e setembro é muito pior do que o desempenho entre outubro a abril. Isso porque, historicamente, com a aproximação do inverno,
a redução das atividades econômicas, né, nos países do hemisfério norte. Isso acabava deixando aí no passado as empresas menos competitivas, tá? E isso acaba sendo levado até hoje. Em relação ao noticiário local, pessoal, temos aí pouquíssimas novidades, tá? O mercado que segue de olho aí nas questões envolvendo o FGTS, o ICMS. A gente vai ter aí o Lula participando hoje de alguns eventos públicos pela manhã. Ele que inclui a assinatura de uma MP que concede um reajuste de 9% aos servidores públicos. E às 2h30 da tarde ele vai ter uma reunião aí com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Então vamos ver aí se essas declarações que possam acontecer vão influenciar aqui os nossos mercados. Em relação ao noticiário corporativo, a gente teve aí a temporada de balanços seguindo a todo vapor. A gente teve Suzano, Cielo e JSL, Ipera e Multiplan divulgando aí os seus números. Olhando aqui as expectativas da Bloomberg, né, o que era esperado e o que veio, destaque aí para as receitas da Suzano, que acabaram vindo abaixo das expectativas. Cielo com lucro líquido que superou as expectativas do mercado. E o lucro da Multiplan aí, que teve um crescimento em torno de 20% na comparação ano contra ano. Beleza? E também olhando para Alpargatas, o CEO Funari renunciando e o Edmond, que acabou sendo eleito aí CEO interino, mudança então importante no board aí da Alpargatas. Ok, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um dia em que o noticiário corporativo segue bastante agitado, mas bastante focado aí na temporada de balanços e também no anúncio aí de dividendos, proventos. Mercado que segue então para um dia de ajustes. Lembrando, pessoal, a tendência ainda, infelizmente, do Ibovespa é uma tendência aí de baixa a curto prazo. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.